ao nosso segundo encontro. Lembrando que todos os sábados nós vamos soltando encontros, são mais de 10 aulas só sobre petição inicial e prática, analisando de forma teórica a prática processual, e após começaremos aulas na prática de elaboração efetiva. Por isso, se inscreve no nosso canal, a inscrição é gratuita. O que você paga em cursos, aqui o seu custo vai ser apenas o clique de um botão e você vai poder acompanhar em todos os sábados aulas aprofundadas e importantes na visão de um magistrado sobre a elaboração de petições iniciais, e depois lá no final encontros de advogados comentando estratégias sobre petições iniciais, para que você possa, a partir dessas reflexões, mudar o curso da sua advocacia e quem sabe aumentar substancialmente o êxito de suas ações. Então agora vamos estudar a prática para depois colocar em prática. Na primeira aula nós vimos a importância como fazer uma petição inicial. Hoje nós vamos ver a parte mais importante da petição inicial. Você já sentiu uma dificuldade em obter um êxito no processo, uma dificuldade em ser compreendido, em ter que falar várias vezes a mesma coisa, ou pôr embaixo de declaração, ir presencialmente ou marcar encontros com o pessoal para que pudesse explicar minimamente aquilo que foi dito várias vezes? Pois é. Se você está investindo tempo da sua elaboração inicial no que não é mais importante, talvez esse seja o problema. Por quê? Porque se você considerar que a parte mais importante da petição inicial são os pedidos, você diria que você passa mais tempo fazendo a fundamentação ou os pedidos? Ou você faz os pedidos apenas depois que termina a fundamentação, e aí você faz os pedidos de forma bem rápida? Mas espera aí, se é o mais importante, não deveria passar mais tempo pensando em como elaborar aquele pedido de forma bem específica e bem delineada para a compreensão? Alan, mas quem disse que os pedidos são a parte mais importante de uma petição? O nosso convidado com 35 anos de magistratura falou isso. Vamos conferir. A meu ver, é o capítulo da petição mais importante. Temos que lembrar que o juiz não pode decidir no que foi pedido, nem de forma diversa. O pronunciamento do juiz é limitado ao pedido. Se o pedido não for bem feito, o direito do autor pode ser o melhor, pode ser excelente, mas não será atendido porque não há pedido. O pedido tem que ser bem feito, tem que também ter uma lógica, e tem que seguir uma sequência, uma objetividade. E o pedido tem que estar no capítulo do pedido, não pode estar no meio da petição. Porque se o juiz olha para os fatos e olha o que a parte quer, e lá não está o pedido do autor, porque ele colocou no meio da fundamentação ou no início da fundamentação, pode ser que o juiz nem enxergue esse pedido. Eu estou falando de quem tem de uma visão prática, de uma longa experiência de mais de 35 anos de magistrado. Então, no meu pedido, ainda que eu argumente no início da fundamentação que eu estou a pedir determinada ordem, eu preciso repetir no capítulo que eu nominei de o pedido. Por exemplo, vemos muitas petições em que o autor pede justiça gratuita no início da ação, mas não pede no capítulo dos pedidos. Vemos muitas petições em que o autor se preocupa em fundamentar e pedir a tutela de urgência, a tutela em caráter antecedente, a qualquer uma das modalidades de tutela em caráter antecedente, mas quando chega no pedido, não tem. E aí? Se o juiz se apressar e for examinar, o que é que ele está pedindo? O direito é este, o que é que ele está pedindo? Ah, não tem pedido tutela? Então eu não vou examinar a tutela. Não foi pedida. Ah, mas foi pedida lá no meio. Ah, numa petição de 50 laudas, eu tenho que ler todinha para ver se tem um pedido de tutela, quando deveria estar no pedido, no capítulo do pedido. Eu preciso colocar no pedido, ainda que repetindo.
não precisa colocar no meio da petição o que você vai pedir. No meio da petição é a argumentação. O pedido deve estar todos concentrados lá na petição, no capítulo do pedido. Quando eu coloco lá do pedido, então ali devem vir todos os pedidos que eu pretendo formular. Eu vou pedir, quero justiça gratuita, eu começo pedindo justiça gratuita para não precisar fazer depósito prévio. Quero tutela de urgência, então eu vou formular meu pedido de tutela, de concessão de tutela, na sequência. Vamos imaginar se eu, advogado, fosse cumprir todas aquelas determinações. Como é que eu teria que fazer? Eu peço tutela de urgência para determinada providência que o juiz deve deferir. E quando o juiz deferir, tem que fazer o quê para dar cumprimento? A tutela de urgência precisa ser cumprida. Como será cumprida? Por ofício, por mandado, por bloqueio de bens, penhora, indisponibilidade de bens, ou outra medida, busca e apreensão. Qual é a providência que eu quero de natureza urgente, de natureza imediata? E como se cumpre isso aí? Eu tenho que pedir. Então, eu preciso, por exemplo, vamos tomar aqui como referência uma ação de investigação de paternidade. Eu escolhi essa ação porque mais adiante eu quero tê-la como exemplo para outras situações. A ação discute investigação de paternidade. E a tutela de urgência é a pensão alimentícia. Então, deferida a tutela de urgência, a pensão alimentícia deve ser cumprida de que forma? Um ofício ao empregador para fazer o desconto. Então, eu tenho que pedir que o juiz peça ofício ao empregador para efetuar o desconto da pensão alimentícia. Se não tiver empregador, for profissional liberal ou autônomo, como fazer? Então, eu tenho que dizer como é que vai fazer. Se eu não tiver outra forma de fazer, posso pedir já bloqueio em conta bancária? Eu tenho que dizer como é que eu quero cumprir aquela decisão. Muito bem. Passada a tutela de urgência, o que devo pedir? A citação do réu. Então, vamos pedir a citação do réu. Ok. For mandado por carta, de que forma? Eu quero a citação do réu. Eu tenho que dizer. A regra geral, por carta com aviso de recebimento. Então, pedir carta de citação ao réu. Há diversos artigos que falam lá como se darão essas providências. A petição, a citação deve ir com a cópia da inicial. Bom, o processo eletrônico já tem um pouquinho de melhoria, temos acessos mais fáceis para as cópias. Ok. Então, feita a citação do réu, passo seguinte no processo. O advogado tem que ter o processo em mente da petição inicial ao final, ao arquivamento. Passo a passo. Formulada a citação do réu, determinada a citação do réu, que o processo caminha para eventual conciliação. Então, temos que olhar se há necessidade de intervenção do Ministério Público para pedir a intimação do Ministério Público. A fase conciliatória, este processo, a natureza da causa, permite conciliação, arbitragem? O que permite fazer nele? Fase de conciliação, então vamos pedir que o juiz promova, o juiz faça a citação do réu e marque a fase conciliatória, a audiência de conciliação ou a fase de conciliação. E nessa fase de conciliação, haverá a possibilidade de discutir os acordos, e se não houver acordo, o que deverá fazer o juiz? Naturalmente, sanear o processo. Saneado o processo, eu pretendo produzir prova, eu pretendo realizar prova pericial. Se for, eu tenho que requerer a prova, já indicar, olha, se não houver conciliação, ao sanear o processo, deferir a produção de prova pericial tal. Qual é a perícia que eu quero? Que consistirá nisto. E, ao deferir a prova pericial, me oportunizar
a nomeação de assistente técnico e a formulação de quesitos. Ok. E o pagamento dos honorários periciais? Quem vai fazer? Se sou eu que estou pedindo a perícia, eu já tenho que dizer que, quando o juiz determinar o valor da perícia, deverá intimar o autor para pagar, depositar os honorários periciais. E depois de apresentado o laudo, a parte terá que ser intimada para se pronunciar sobre o laudo. Então, eu tenho que pedir que, quando for apresentado o laudo, o juiz intime as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial. Depois de o laudo pericial, proferir a sentença. E proferida a sentença, quais são as providências que o juiz deve tomar? Se tiver sido deferida a tutela, e a tutela abranger toda a pretensão, as providências certamente já foram cumpridas. Mas se não tiver sido deferida a tutela, nós vamos pedir todas aquelas providências. No caso que eu tomei como exemplo, então, reconhecida a paternidade, deferida a pensão alimentícia, o juiz providenciará para que o desconto do valor da pensão seja efetuado pelo empregador, ou o bloqueio do valor correspondente venha a ser feito onde encontrar esse patrimônio. Ou penhorar bens para garantir a providência que você escolher conforme a natureza da ação. Então, isso é fundamental. Esses pedidos precisam estar numa sequência. Eu não vou pedir o julgamento antes de pedir a citação do réu. Não pode ser invertido. Não adianta eu dizer que o devedor não pagou porque perdeu o emprego. Está desempregado, sem renda, não pode pagar. O fato de o devedor estar desempregado importa na remissão da dívida? Não. Mas